Imagine um cenário de maldade e depravação, onde humanos buscam relações com anjos e filhas engravidam do próprio pai. Hoje, exploraremos a história de Ló, um homem que escolheu lugar no epicentro de eventos extraordinários. Prepare-se para testemunhar o julgamento e a fúria de Deus, que culminará na destruição de uma civilização. Por isso, já peço seu like, inscrição no canal e que fique conosco até de. Os primeiros relatos de Ló na Bíblia estão registrados no livro de Gênesis, começando no capítulo 11. A história de Ló, uma figura bíblica, começa com a incerteza sobre a origem e o significado de seu nome. Alguns estudiosos propõem que ele possa representar a ideia de um véu que cobre, talvez uma referência à importância de se apresentar bem diante dos outros. Segundo a Bíblia, após a morte de seu pai, Ló deixou Ur dos Caldeus e Batidas para Harã, acompanhado por seu avô Terá, seu tio Abraão e Sarai. Quando Abraão partiu de Harã após a morte de Terá, Ló o acompanhou até Canaã. Durante um período de grande fome em Canaã, Ló e Abraão desceram ao Egito e se instalaram por lá. No entanto, após serem enganados, o faraó do Egito expulsou Abraão e Sarai, fazendo com que Ló retornasse com eles para Canaã. Nesse período, tanto Abraão quanto Ló prosperaram significativamente. Seus rebanhos cresceram a tal ponto que a região não podia mais acomodar ambos, levando a disputas entre seus pastores. O contraste entre Abraão e Ló. Vale lembrar o episódio dos 3 visitantes misteriosos em Mamre. Certo dia, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, sob a sombra dos carvalhos de Mamre, quando de repente viu a presença de 3 homens de pé diante dele. A intensidade do relato sugere que esses visitantes têm uma natureza extraordinária, pois Abraão rapidamente se prostra em reverência diante deles. Nesse momento, ele demonstra uma hospitalidade notável, convidando-os para permanecer e descansar, enquanto oferece água para lavar os pés e alimento para restaurar suas forças. É durante esse encontro que Abraão e Sara recebem uma notícia surpreendente e transformadora. Um dos visitantes revela que naquele mesmo período do próximo ano, Sara, embora já idosa, teria um filho. Essa promessa divina se alinha com a anterior, na qual Deus havia assegurado a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu. A história da visita em Mamre não apenas destaca a hospitalidade exemplar de Abraão, mas também revela a natureza íntima e pessoal do relacionamento entre. Por outro lado, Ló parecia ser influenciado cada vez mais pelas tentativas do mundo material e seduzido pelas oportunidades aparentemente prósperas. Por esses motivos, Abraão e Ló decidiram se separar. Na ocasião da separação, Abraão generosamente permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra que ocuparia. A decisão de Abraão de separar-se de Ló, buscando preservar a harmonia e evitar conflitos, destaca a maturidade espiritual desse patriarca, que valoriza a paz e a comunhão com Deus acima de disputas. Ló optou pelas barreiras verdejantes do Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. Ele foi atraído pela beleza e fertilidade da região, deixando-se influenciar por considerações puramente materiais. Essa decisão, embora compreensível do ponto de vista humano, destaca a vulnerabilidade de Ló às seduções do mundo, em contraste com a firmeza espiritual de Abraão. Após a separação, ele se localizou em Sodoma, onde rapidamente se envolveu com os assuntos locais e parece ter exercido uma posição social atual. A Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos, uma situação que angustiava profundamente Ló. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve como Ló se afligia diariamente com a maldade que presenciava na cidade. Enquanto Ló estava em Sodoma, ocorreu uma batalha em que os reis da Mesopotâmia derrotaram as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zebuim e Zoar. Nesse conflito, todos os bens de Sodoma foram saqueados e muitos habitantes, incluindo Ló, foram capturados. Informado do ocorrido, Abraão formou uma força de resgate que, em uma batalha noturna, derrotou o exército inimigo e recuperou os bens de Ló e sua família. Foi nesse episódio que Abraão conheceu Melquisedeque. Apesar da guerra envolvendo Sodoma, Ló não saiu da cidade, e sua história continua a ser contada na Bíblia. A narrativa prossegue com a visita de anjos a Sodoma, uma cidade mergulhada em caos e perversão. A divina presença na cidade corrupta destaca a preocupação de Deus com a maldade humana. Esta situação ressoa com a mensagem de Jeremias capítulo 23 versículo 24, que enfatiza que Deus está atento ao clamor resultante da injustiça.
A intervenção divina nos assuntos humanos reflete o compromisso de Deus com a retidão e sua disposição de agir diante da maldade. O Senhor declara sua intenção de averiguar os pecados de Sodoma, revelando assim. No entanto, diante de tamanha decepção, Deus decidiu destruir a cidade. A narrativa bíblica destaca a depravação dos habitantes de Sodoma, especialmente evidente na maneira como receberam os anjos do Senhor. Os homens de Sodoma, em sua conduta pecaminosa, desejavam ter relações sexuais com os anjos, um comportamento que foi um dos principais motivos para a destruição da cidade. Durante este tumulto, Ló tentou lidar com a situação de maneira controversa, oferecendo as suas filhas aos homens da cidade, uma ação que reflete suas fraquezas e a corrupção da cidade. Nesse momento, a Bíblia se aprofunda na intercessão de Abraão diante do Senhor, revelando uma busca sincera por compreensão e justiça divina. Abraão, consciente da destruição de Sodoma, ousa questionar Deus sobre a possibilidade de poupar os justos juntamente com os ímpios. Esse diálogo audacioso ressoa com a exortação de Tiago capítulo 5 versículo 16, que destaca que uma oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A narrativa prossegue com a negociação intensa entre Abraão e Deus, na qual Abraão ousa questionar a possibilidade de poupar a cidade por causa dos justos. O Salmo capítulo 86 versículo 15 reflete esse contexto, proclamando: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor e de fidelidade. Essa reflexão ressalta a disposição de Deus em ouvir as súplicas de seus servos e sua prontidão para agir com compaixão diante da intercessão fervor. A história revela não apenas a compaixão de Deus, mas também a importância da persistência na busca por justiça e misericórdia. Quando Deus decidiu destruir as cidades da barreira, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata um evento marcante. Antes da destruição de Sodoma, Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Esta libertação concedeu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com a aliança feita com Abraão, diante da insistência dos habitantes de Sodoma. Por fim, os anjos afligiram os homens de Sodoma com cegueira. Em seguida, ordenaram que Ló retirasse toda a sua família da cidade condenada. Ló hesitou em deixar Sodoma, sendo necessário que os anjos o conduzissem à força para fora da cidade. Durante a fuga, a família foi avisada para não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu essa ordem e foi transformada em uma coluna de sal. A transformação da esposa de Ló em uma coluna de sal é uma representação dramática. Ló, embora poupado da destruição iminente, não estava isento das consequências morais de suas escolhas. Sua decisão de morar próximo a Sodoma expõe sua família a um ambiente corrosivo. A história revela a luta de Ló para manter sua integridade moral em meio à corrupção ao seu redor, ressoando com os desafios contemporâneos enfrentados pelos cristãos que muitas vezes se encontram em sociedades permeadas por valores opostos aos ensinamentos bíblicos. Após deixar Sodoma, Ló e suas 2 filhas foram para uma pequena cidade. Com medo de continuar lá, temendo pela própria vida, refugiaram-se em uma caverna em uma região montanhosa, demonstrando uma hesitação em confiar plenamente no plano de Deus. Essa atitude contrasta com a confiança inabalável que Abraão demonstrou durante sua jornada, mesmo diante das incertezas e desafios. A decisão de Ló de se refugiar em uma caverna simboliza a tendência humana de buscar isolamento quando confrontado com adversidades. A caverna representa não apenas um abrigo físico, mas também um estado de reclusão emocional e espiritual. Isso levanta a questão de como experiências traumáticas podem impactar a capacidade de uma pessoa de se envolver plenamente na vida e na sociedade. Foi nesse local que ocorreu um evento terrível. Temendo pela segurança da família e pela continuidade de sua linhagem, as filhas de Ló decidiram embriagar seu pai, e numa atitude desesperada, cada uma delas deitou-se com ele em noites sucessivas, buscando gerar descendência. Dessa união incestuosa nasceram Moabe e Benjamim, que deram origem às nações dos Moabitas e dos Amonitas, respectivamente. Essas nações causaram diversos problemas aos israelitas ao longo da década. A narrativa sobre Ló na Bíblia prossegue destacando a complexa e controversa relação dele com suas filhas após os eventos em Sodoma. Entretanto, após esse ponto, a história de Ló permanece sem mais detalhes. Não se sabe ao certo se ele conseguiu reconstruir sua vida ou se terminou seus dias na caverna nas montanhas onde ocorreram os eventos. É importante ressaltar que o apóstolo Pedro menciona Ló em sua 2ª epístola,
especificamente no capítulo 2, versículos 7 e 8. Essa passagem é uma referência ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. Jesus menciona Ló no Evangelho de Lucas, em um contexto apocalíptico, relembrando a destruição de Sodoma e Gomorra e a segurança de Ló. Este relato serve como um lembrete para os tempos do fim, enfatizando a importância da prontidão e facilidade de Deus. O relato bíblico nos mostra que Ló foi um homem que teve a chance de aprender com Abraão, conhecido como o pai da fé. No entanto, ao contrário do seu tio, não se guiou pela fé, mas sim pelas suas próprias percepções e desejos. Essa abordagem trouxe muitas aflições e cicatrizes profundas em sua família. A história de Ló serve como um exemplo das decisões de escolhas guiadas mais por visões pessoais do que pela fé e orientação divina, oferecendo lições valiosas para a vida cristã atual. A história de Sodoma e Gomorra destaca a importância de fazer escolhas éticas mesmo quando enfrentamos pressões culturais. Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta os crentes a não se conformarem com os padrões deste mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa passagem demonstra a necessidade de os cristãos contemporâneos permanecerem firmes em sua fé e valores morais, independentemente dos. Espero que a história de Ló possa nos inspirar. Deixe nossos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e clique em algum dos vídeos que aparecem na tela para continuar nos acompanhando nosso trabalho.